E muito obrigada pela apresentação. Sim, concordo plenamente com você. É somente pela graça de Deus que hoje sou adventista do sétimo dia. E encontrei, quer dizer, tem algumas pessoas aqui com quem eu realmente estudei em Lorewood. E só posso dizer que eu era uma alma perdida. E sabe, isso só aconteceu pela graça de Deus que estou aqui hoje. Então, estou apenas compartilhando com vocês o que fez diferença na minha vida. E não estou dizendo que já cheguei lá, mas estou dizendo que Deus é misericordioso e bom. Então, se você tiver um momento, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. Vamos começar com isso. Eu gostaria que tivéssemos tempo para realmente passar por todo o Salmo, mas o Salmo 78 é um lembrete para nós de por que Deus usa a história. E, claro, a Bíblia é um livro de história com lições do começo ao fim. Então, no Salmo 78, nos primeiros versículos, o salmista está explicando o porquê. É bom que os pais ensinem a próxima geração e então que a próxima geração seja ensinada e assim por diante. E quando você chega ao versículo 7, aqui está o motivo, para que eles ponham a sua esperança em Deus e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardem os seus mandamentos. Portanto, parte do motivo de ensinar a próxima geração a partir da história da nossa própria experiência e da experiência da nossa igreja é para que eles não se esqueçam de Deus e de sua bondade para conosco, nem das obras que ele realizou, mas guardem os seus mandamentos. Mas os salmos não param por aí. Segue no versículo 8. E para que não sejam, como seus pais, uma geração teimosa e rebelde. Agora, isso é um tanto humilhante quando você acrescenta esse versículo, porque isso significa contar à próxima geração os erros que você cometeu, obviamente de uma forma apropriada e como Deus te livrou desses erros. Portanto, não repita esses erros em sua experiência e você sabe muito bem que, quando esquecemos de contar a história, há uma declaração muito importante de Ellen White em que ela diz que, em apenas 2 gerações após Josué, o povo de Israel já estava adorando outros deuses. E foi por esse motivo específico que eles falharam em ensinar a próxima geração sobre as obras de Deus. E é por isso que até mesmo a história adventista, eu acredito, é uma parte importante da nossa experiência que precisamos transmitir. E para ser bem sincero, isso é um milagre para mim. Que uma igreja que acredita que Jesus está voltando em breve tenha um arquivo com a nossa história, com detalhes incríveis, que eu acredito que Deus deixou ali para nós, a próxima geração, para que pudéssemos aprender com o passado. E esse é realmente o propósito desta série de encontros. Então, ontem à noite falamos sobre a situação neste país. Após 1844, a decadência moral, nas décadas seguintes, até os anos 1860, e o país chegando ao ponto de haver influências de comunismo e socialismo. E Uriah Smith menciona isso. Então, havia um movimento muito forte de tendência esquerdista, e a National Reform Association surgiu em 1863, no mesmo ano em que o Adventismo começou. Eles iam tentar resolver o problema moral com uma lei dominical nacional e mudando a Constituição para declarar o país cristão. Tentaram isso por 16 anos, sem sucesso com a legislação federal, decidiram agir estado por estado. Após 1879, surgiram leis dominicais locais, e logo todos os estados e territórios tinham uma lei do domingo sendo promulgada, seja restabelecendo leis antigas ou aprovando novas. Esta é Dayton, uma foto de Dayton, Washington, obviamente de anos atrás, da década de 1800, e as montanhas azuis que você está vendo, olhando para o oeste, nessas montanhas azuis, e mais para o oeste, você vê o Vale de Walla Walla. Então, minha família e eu morávamos lá, naquelas montanhas azuis, mas em Dayton, no território de Washington, em 1882, só para dar um exemplo, houve um acampamento e A.T. Jones foi o orador. E veja, o irmão não quis ficar responsável pelo estande de provisões, ou seja, ele não queria fornecer comida para os participantes. E o privilégio foi concedido a um cidadão de Dayton. No domingo, ele teve bastante movimento de clientes. Mas na segunda-feira ele teve que pagar uma multa de $25 por violar a lei dominical no território. Essa lei fora promulgada recentemente e era rigorosa. Então essa lei dominical não era tal. Você não podia trabalhar em casa ou algo assim. Era proibido até dar comida a outros. Obviamente, esse cidadão de Dayton violou essa lei e foi multado em $25.
Agora isso é em dólares de 1882, não em 2026 dólares. Então, obviamente, ele perdeu todo o dinheiro que havia ganhado, sabe, com sua barraca de clientes. No mesmo ano, 1882, na Califórnia, Joseph Wagner W.C. White, filho de Ellen White, estavam entre os 1.600 californianos presos entre março e junho de 1882 por violarem a lei dominical. A editora Pacific Press foi fechada. Esses 1.600 não são só adventistas do sétimo dia. Na verdade, a grande maioria não era adventista do sétimo dia. Mas a situação em São Francisco ficou tão ruim que o prefeito convocou uma reunião porque disse: não temos espaço para todos esses supostos criminosos, muito menos para os que devem ser presos. Então, algo precisa mudar. Por isso, eles recuaram um pouco dessas leis rigorosas, pelo menos na Califórnia. A eleição seguinte, em 82, meio que reverteu parte disso. Então houve esse vai e vem de cada estado implementando essas leis dominicais. Este é um gráfico que preciso atualizar. Os números ali representam adventistas do sétimo dia que foram encarcerados durante esse período. Agora, ao longo dos anos, descobri que há muitos mais do que eu havia listado ali. Mas isso a agitação começou a piorar cada vez mais. Parece que atingiu o auge em 1896 e depois diminuiu um pouco. E houve mais agitação no início dos anos 1900. Então, alguns deles, adventistas do sétimo dia do Tennessee, foram forçados a trabalhar em gangues de trabalho forçado por violarem as leis dominicais. Isso foi feito de forma muito injusta, promulgadas ou executadas. Os adventistas do sétimo dia estavam claramente sendo alvo de algumas dessas leis, mas não era só nos Estados Unidos. Aqui está uma lista de artigos na Review, desculpe, a letra está muito pequena, mas de outros países, Austrália, Canadá, China, Europa, Grécia, judeus, russos, Singapura e África do Sul, onde havia agitação em torno das leis dominicais e as leis estavam sendo aplicadas. Qualquer pessoa hoje que diga que leis dominicais são uma ideia arcaica do século XIX está errado. Não era só nos Estados Unidos. Pelo mundo todo, leis dominicais eram promulgadas, mostrando o contexto daquela época. Ontem à noite mencionei que o senador Blair, em 1888, decidiu: agora que temos todos os estados deste país, exceto um, com leis dominicais, vamos tentar aprovar uma lei dominical nacional. E assim, em 21 de maio de 1888, ele apresentou uma nova lei dominical nacional. E você percebe que a última frase ali diz que a lei nacional é necessária para tornar as leis estaduais completas e eficazes. Então, se isso tivesse sido aprovado, quero dizer, isso realmente teria sido aquele evento culminante em nossa interpretação profética do livro do Apocalipse. E é isso que os adventistas do sétimo dia estavam observando então no ano de 1888. 4 dias depois, ele apresentou um projeto de lei com a ideia, uma mudança constitucional, para estabelecer estes Estados Unidos em relação à sua religião. E a ideia disso era estabelecer a religião cristã como a religião da nação, isso em detrimento de todas as outras religiões. Agora, é claro, mesmo quando se fala em religião cristã, isso é conforme definido pelo governo. Então você pode ver quão rapidamente esse movimento popular de 1863 em 1888 já era um ataque total à fundação deste país, à Constituição. E era isso que os adventistas do sétimo dia estavam enfrentando. Agora, eles vinham falando sobre isso há quase 40 anos, que essas coisas aconteceriam e agora estavam acontecendo diante dos seus próprios olhos. Ontem à noite, terminamos contando como Deus prepararia esta igreja, sabendo o que estava para acontecer com esta nação, como Deus pretendia preparar o seu povo para permanecer firme durante esse tempo e para compartilhar uma mensagem de advertência e esperança através de uma mensagem de justiça pela fé e liberdade religiosa combinadas, para levar ao mundo. E assim, chegamos agora ao que eu chamo, na verdade, não é como eu chamo, é como Ellen White chamou, a reunião mais importante. E eu vou mostrar essa declaração para vocês em apenas um instante. Então, no verão de 1888, foi quando os projetos de Lei Blair já estavam sendo discutidos em todo o país. Ellen White, em sua casa em Hillsburg, Califórnia, teve um sonho no verão de julho de 1888. E foi isso que ela viu em seu sonho.
Ela relata o seguinte: eu estava em uma assembleia quando um homem de estatura muito nobre e majestosa entrou, tomou calmamente o seu lugar na plataforma e desenrolou algo que parecia diversas folhas bastante longas presas juntas. E enquanto ele virava as páginas, sua mão deslizava pela página e seus olhos percorriam a congregação. Enquanto ele virava as páginas da direita para a esquerda, eu conseguia ver o que havia nelas. Então, o que era esse rolo ou papel que esse ser majestoso estava revelando a Ellen White no sonho? Eu vi ali, diz Ellen White, diferentes nomes, caracteres e pecados que estavam escritos. Havia pecados de toda espécie: egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, maus pensamentos, hipocrisia, libertinagem, ódio e assassinato no coração por causa dessa inveja e ciúme. E então ela diz: esses pecados estavam justamente entre os ministros e o povo. Assim, Ellen White começa a perceber o que esse ser majestoso está descrevendo. É que os pecados listados nesse rolo são os pecados presentes naquela congregação diante da qual ele está. Página após página era virada. Bem, você pode imaginar a preocupação que ela sentiu. Então ela lhe perguntou intrigada: mas como pode ser isso? E uma voz disse que havia chegado o tempo em que a obra no céu está em plena e constante atividade pelos habitantes deste mundo. Havia finalmente chegado o momento solene em que o templo e seus adoradores precisavam ser medidos. Agora, isso não está entre aspas aqui, ou entre aspas duplas, mas ela está citando ali Apocalipse 11, verso 1. E isso descreve a obra final no santuário, onde Deus está se preparando para voltar. E ainda assim, é necessário haver uma medição do templo, ou seja, do coração da obra, e dos adoradores ali presentes. Isso, ela diz, foi o que eu vi, e acordei e me encontrei sentada na cama com grandes gotas de suor na testa. Eu me senti paralisada. Agora, precisamos deixar claro que, quando se trata da purificação do santuário e da obra final de Deus, Deus não está vendo quantas pessoas Ele pode impedir de entrar no céu. Na verdade, Ele quer levar todos para o céu. Mas Ele nos ama o suficiente para saber que há uma obra que precisa ser feita em nossos corações e uma transformação, caso contrário, não estaremos aptos para o céu. E essa obra precisa ser feita antes que Ele possa voltar. E é por isso que existe uma medição, para que Ele nos mostre nossa necessidade e não nos deixe ali. Então, o mesmo vigilante majestoso tem os remédios para oferecer para aqueles que estão adorando ali. Mas, obviamente, Ellen White está vendo isso. Ela está muito preocupada. Ela realmente acordou não só suando, mas aquilo a perturbou tanto, ela chegou a adoecer novamente como havia acontecido 6 anos antes, em Hillsburg. E ela realmente achou que iria morrer no verão de 1888. E o Senhor a levantou. E ela, em agosto, por causa desse sonho, escreveu uma carta. Então, para todos que iriam, todos os delegados que participariam da Assembleia Geral que estava por vir. E eu acredito que o Senhor estava mostrando a Ellen White que tudo está pronto. O céu está pronto para agir. As leis dominicais estão chegando ao auge. Estou enviando uma mensagem para preparar vocês, mas há uma obra que precisa ser feita no coração daqueles a quem estou enviando para que não estejam despreparados. Ela escreve nesta carta: estamos impressionados de que esta reunião será o encontro mais importante que vocês já participaram. Toda ambição egoísta deve ser deixada de lado e vocês devem suplicar a Deus para que seu Espírito desça sobre vocês, assim como desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então, Ellen White está falando aqui em linguagem do chuveiro seródio. Ela está dizendo que se os discípulos se reuniram e oraram fervorosamente durante aqueles 10 dias, o Espírito Santo seria derramado naquele tempo. Eles começaram a se enxergar como realmente eram. Eles passaram 3 anos e meio com Jesus, mas até a cruz ainda estavam brigando entre si. Havia ciúmes. Enquanto eles passavam aquele tempo em oração, preparando-se para o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo já estava ali, trabalhando em seus corações.
Antes de ser derramado plenamente, eles se arrependeram entre si e corrigiram os erros. Assim, preparados, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E é isso que Ellen White está dizendo aos irmãos que vão se reunir lá em Minneapolis. Há um trabalho a ser feito agora para se preparar para o derramamento do Espírito Santo. Eu esqueci de mencionar, sabe, a outro sonho que Ellen White teve, muito semelhante a este, no verão de 1888, em que ela viu um vigilante majestoso na entrada de uma reunião e havia duas perguntas que eram feitas àqueles que podiam entrar. Você tem a veste? A justiça de Cristo sobre você e você tem o Espírito Santo? E esses são os remédios que Deus está oferecendo e deseja que sua igreja tenha, porque Ele sabe que para passar por esse tempo você precisa ter meus remédios divinos. Caso contrário, você não será capaz de permanecer firme nos tempos difíceis que estão bem diante de você. Então o Senhor levantou Ellen White e ela embarcou em um trem junto com outros delegados da Califórnia e eles partiram para Minnesota para a Assembleia Geral. Começaria com uma semana inteira, uma semana de estudo bíblico para começar, um instituto bíblico ou um instituto ministerial, e depois dessa semana eles continuariam com as reuniões seguintes, além das reuniões administrativas gerais. E na verdade essa Assembleia Geral durou 3 semanas, mas Ellen White falaria mais de 20 vezes. Acho que há umas 11 ou 12 dessas apresentações registradas por escrito. Assim, temos uma ideia do que ela falou durante essa Assembleia Geral. E repare no que ela diz. Este é o dia de abertura, amanhã após a chegada deles no começo do Instituto Ministerial. Ela diz, agora, enquanto estamos reunidos aqui, queremos aproveitar ao máximo o nosso tempo, mas muitas vezes deixamos as oportunidades escaparem. Não percebemos o benefício delas como deveríamos. Se alguma vez precisamos do Espírito Santo conosco, se alguma vez precisamos pregar na demonstração do Espírito, é exatamente neste momento. Então, quando ela fala sobre a necessidade do Espírito Santo, ela está ensinando. Precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos realmente que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações agora para nos preparar para a chuva serôdia. Então ela continua. O batismo do Espírito Santo virá sobre nós nesta mesma reunião, se assim o desejarmos então. Agora, se você procurar o termo batismo do Espírito Santo, há muitas vezes nos escritos de Ellen White em que ela intercambia chuva serôdia e batismo do Espírito Santo, significando uma e a mesma coisa. Então ela está dizendo que nesta mesma reunião Deus está pronto para derramar a chuva serôdia sobre nós. E por que não? Por causa do que estava acontecendo no país, do que eles estavam enfrentando nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Vamos começar agora mesmo, ela diz, bem aqui nesta reunião, e não esperar até que a reunião esteja pela metade. Queremos o Espírito de Deus aqui agora, pois realmente precisamos dele, e queremos que ele seja revelado em nosso caráter. Bem, no dia seguinte, 12 de outubro, Ellen White, novamente falando aos irmãos, diz, agora, irmãos, tenho sentido um dos fardos mais solenes desde que voltei da Europa. Ela esteve lá de 85 a 87. Vou lhes dizer, assim como disse aos meus amigos em Oakland, como me sinto terrivelmente receosa de participar da nossa conferência. E o motivo é por causa daquele sonho que ela teve apenas alguns meses antes. Tenho passado noites em claro, sentindo uma agonia tão profunda pelo povo de Deus que o suor escorria de mim. Algumas coisas extremamente impressionantes me foram apresentadas. E então, bem aqui, ela realmente conta a história daquele sonho que teve naquele verão sobre esse ser majestoso. E o rolo e os pecados que foram descritos entre os ministros, assim como entre o povo. E, aliás, havia delegados, obviamente, de várias partes dos Estados Unidos. Na época, havia 30 mil adventistas do 7º dia, a maioria nos Estados Unidos, e a maior parte desses no estado de Michigan, porque o coração da obra estava lá, em Battle Creek. E havia também alguns adventistas espalhados pelo mundo. Mas essa era uma reunião de 100 ministros, além de cerca de 400 outros leigos que estavam presentes na conferência de Minneapolis. E é assim que Deus trabalha. Ele tem uma obra organizada, e sua intenção é vir ao encontro do seu povo quando eles se reúnem. Dessa forma, e derramar uma bênção que então eles levariam de volta para as igrejas.
Bem, em 14 de outubro, alguns dias depois, Ellen White recebeu uma carta de G.E. Butler, o então presidente da Conferência Geral, que estava tão aborrecido com ela pelo fato de que Jones e Wagner vinham ensinando ideias de retidão pela fé nos sinais dos tempos e na escola em Hillsburg, e Ellen White os apoiava em vez de você sabe como G.I. Butler sentiu, colocando-os em seus devidos lugares. Butler, doente, não foi à conferência e enviou a Ellen White um texto de 30 páginas desabafando muito. E agora, em 14 de outubro, ela respondeu a ele e contou o que estava acontecendo, que ela reconheceu mesmo naquela época, poucos dias após o início da conferência. Ela diz: o espírito e a influência dos ministros, em geral, que vieram a esta reunião é de rejeitar a luz. A partir do trabalho realizado nesta noite, começarão a surgir imaginações, mal-entendidos cruéis e injustos, que agirão como fermento em cada igreja, e acabarão por fechar os corações ao esforço do Espírito de Deus. A influência desta reunião será tão vasta e abrangente quanto a própria eternidade. A razão de você e eu ainda estarmos sentados aqui hoje, em 2026, é por causa da importância dessa reunião. O que aconteceu ali, onde Deus estava pronto para derramar a chuva serôdia em plena medida. Bem, o que havia causado parte dessa discórdia? Bem, enquanto os ministros adventistas saíam para pregar a mensagem do tempo do fim sobre o sábado e a lei de Deus, eles, é claro, enfatizavam o fato de que a lei ainda era obrigatória. E muitos evangélicos respondiam: bem, no Antigo Testamento estávamos debaixo da lei e agora estamos debaixo da graça. E eles usavam como texto de prova Gálatas 3:24, que dizia que o aio, que era a lei, nos conduziu a Cristo. E agora, nos tempos do Novo Testamento, não precisamos mais da lei porque temos Cristo. Eles tinham uma visão muito dispensacionalista. Então, os adventistas, em resposta a isso, diziam: bem, não, o mestre escola ou aio que nos conduz a Cristo é a lei cerimonial. Não é a lei moral. Jones e Wagner surgiram ensinando sobre Gálatas e a justificação pela fé. Disseram que toda a lei, a moral e a cerimonial, nos conduz a Cristo e mostra a nossa necessidade. Não viam isso como algo dispensacionalista, mas que ao longo de todo o tempo, desde o Antigo até o Novo Testamento, a lei de Deus mostra a nossa necessidade de Cristo. Isso, é claro, parecia minar as doutrinas básicas adventistas, gerando uma divisão. Então, em Minneapolis, quando as reuniões começaram, J.H. Morrison, presidente da Associação de Ohio, colocou um quadro negro na frente, e como ele tinha o hábito de apresentar até mesmo em acampamentos de uma forma muito debatida, de maneira polêmica, ele basicamente escreveu: resolvido que a lei em Gálatas é a lei cerimonial. Ele assinou seu nome e esperava que Jones e talvez Wagner também assinassem o outro lado. E eles teriam esse debate diante de todos os delegados presentes. E quando J.H. Morrison se levantou e adotou um estilo de apresentação que era bastante controverso e polêmico. Ele sustentou que os adventistas sempre creram na justificação pela fé, mas disse que o tema fora enfatizado em excesso nesta conferência, temia que a lei perdesse seu lugar de importância. Lembra-se do que Ellen White disse na noite passada, se você estava aqui? Tínhamos nos desviado ao apresentar tanto a lei e deixar Cristo de lado, que o navio precisava ser trazido de volta para que Cristo fosse colocado no centro e a lei e o evangelho fossem combinados. Enquanto isso era feito, J.H. Morrison sentiu que fomos longe demais. Ele se levantou e polemicamente apresentou isso. Agora, você precisa saber que quando ele estava apresentando, Ellen White se levantava e saía. Na verdade, ela contou ao GB Star na conferência que Deus havia enviado um anjo a um dos membros da família JH. Os encontros religiosos de Morrison e o anjo entraram na tenda antes do início de um dos encontros e conversaram com JH, Morrison e JH. Morrison, em pouco tempo, se tornou muito cínico em relação àquela figura. Ele não percebeu que se tratava de um anjo, mesmo depois que o próprio anjo lhe havia contado. Você definitivamente não é um ministro de Jesus Cristo. O Senhor é um polêmico. E J.H. Morrison riu e disse: você simplesmente não tem resposta para esse argumento. E o anjo repetiu isso 3 vezes. O Senhor não é um ministro de Jesus Cristo.
O Senhor é um homem polêmico. E aquele anjo saiu daquela tenda. Deus enviou aquele anjo para repreender esse estilo de apresentação argumentativo. E, infelizmente, J.H. Morrison não havia aprendido. Bem, quando? J. Wagner e A.T. Jones se levantou para falar. Logo após essa apresentação de J.G. Wayne feita por Morrison, eles ficaram um ao lado do outro, bem ali na frente de todos, com a Bíblia Sagrada em mãos. E leram aqueles versículos ali, alternando a leitura entre si. Eles não realizaram nenhum tipo de comentários introdutórios, não deram explicações sobre o que estavam lendo, simplesmente se limitaram a ler as Escrituras. Levaram cerca de 1 hora e permaneceram sentados em silêncio. R.T. Nash. 60 anos depois, ainda me lembro daquele encontro. E foi isso que ele disse. Essa foi a única resposta que eles encontraram. E sem dizer sequer uma única palavra, eles se sentaram. Durante todo o período de leituras, reinou um silêncio sepulcral naquela imensa assembleia. Assim, Deus estava buscando, mesmo em meio a toda essa controvérsia, procurar falar através dele. Somente a sua palavra para aqueles que estavam ali reunidos. E claro, eles estavam lendo textos que, como você sabe, tratavam principalmente do tema da justiça pela fé. Bem, e quanto ao tempo da chuva serôdia? Vou falar um pouco mais sobre isso durante o momento de adoração. Os textos bíblicos que apoiam essa ideia de um tempo da chuva serôdia. Bem, em 15 de outubro, Ellen White fez outra apresentação aos ministros e foi isso que ela disse. Já é mais do que hora de despertarmos do sono e buscarmos o Senhor de todo o coração. Eu sei que Ele será achado por nós. Eu sei que todo o céu estará ao nosso dispor, assim que amarmos a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus vai agir através de nós. Como, ela pergunta, estaremos de pé no tempo da chuva serôdia? Anos depois, ela escreveu o seguinte: anos atrás chegou o momento de o Espírito Santo descer de maneira especial sobre os trabalhadores dedicados de Deus. Portanto, existe realmente um tempo da chuva serôdia, e nós já estamos nesse tempo, diz Ellen White, em 1899 anos atrás. E é nesse tempo que Deus está encerrando toda a obra que colocará fim a este grande conflito. E foi isso que estava culminando naquele ápice em 1888. Em 1893, GB, Starr, que passou 10 anos com Ellen White na Austrália, Deus chegou até a dar um sonho para Ellen White dizendo que GB, Starr, precisava ir com ela e trabalhar com ela quando fosse para a Austrália. Ele escreveu para A.T. Jones em 1893 e disse: Irmã White diz que estamos no tempo da chuva serôdia desde as reuniões de Minneapolis. Em outras palavras, em 1888, por causa da culminação de todas essas leis dominicais e dos movimentos no mundo, Deus estava dizendo: tudo está pronto. Estou medindo o templo e os que nele adoram porque quero derramar meu Espírito Santo sobre vocês. Isso vai ser concluído muito rapidamente. GB. Starr, escrevendo sobre isso anos depois, em um manuscrito não publicado, ele afirma: foi um privilégio para mim participar da Conferência Geral de Minneapolis, Minnesota. Ali, o tema da justificação pela fé foi enfatizado como nunca antes entre os ministros adventistas do sétimo dia. A irmã White estava presente e diariamente exercia influência com palavras decisivas na apresentação deste assunto. Ela afirmou que isso representou o exato começo da derradeira chuva tardia e do grande e forte clamor, proveniente das mensagens dos 3 anjos. Então foi assim que essa reunião foi significativa lá. Deus estava determinado, não em ver quem ele poderia excluir, mas em preparar seu povo com uma mensagem para o mundo. Bem, a primeira semana dos estudos bíblicos chegou ao fim. E na quarta-feira, 17 de outubro, às 9h30 da manhã, a Conferência Geral Oficial propriamente dita começou ali, em Minneapolis. E, aliás, essa era a igreja novinha em folha lá em Minneapolis. E cerca de 500 pessoas se reuniram lá para participar. Bem, no dia 18 de outubro, no dia seguinte, em uma das palestras registradas de Ellen White, ela disse o seguinte: Irmãos e irmãs,
Há uma grande necessidade neste momento de nos humilharmos diante de Deus para que o Espírito Santo possa vir sobre nós. Que Deus nos ajude para que seu Espírito se manifeste entre nós. Não devemos esperar até voltarmos para casa para obter a bênção do céu. Aqueles que estão há muito tempo na obra têm estado excessivamente satisfeitos em esperar pelas chuvas da última estação para serem reavivados. Em outras palavras, a ideia de que, bem, algum dia Deus vai enviar a chuva serôdia. Quando isso acontecer, eu simplesmente serei milagrosamente capacitado e sairei para fazer a obra de Deus. A ideia de que há uma preparação a ser feita, que há um humilhar de nós mesmos, de realmente chegar a Deus e dizer: Senhor, por favor, mostra-me minha necessidade para que Tu possas, através do poder do Teu Espírito Santo, agora preparar-me para um derramamento ainda maior da chuva serôdia. No dia 19 de outubro, no dia seguinte, ela diz em sua reunião: devemos buscar ter nossas ações de tal caráter que não nos envergonhemos de ter nosso Salvador olhando para elas. Então, repare no que ela diz. Cristo está aqui esta manhã, anjos estão aqui. E o que eles estão fazendo? Eles estão medindo o templo de Deus e também aqueles que ali adoram. Novamente, ela está repetindo aquela frase específica de Apocalipse 11 e também da própria frase que o anjo lhe disse pessoalmente. Estava acontecendo no sonho do verão de 1888, que obviamente Ellen White já havia conectado muito antes disso. A ideia de que o que ela estava sendo mostrada nesse sonho. O que lhe causou tanta preocupação era o que realmente estava acontecendo ali na conferência. 20 de outubro, no dia seguinte, e novamente você pode ler todos os sermões. Isto é apenas um parágrafo de cada um deles, mas você percebe o tema, o quanto. Ela falou sobre a necessidade do derramamento do Espírito Santo e o desejo de Deus de fazer isso. No dia 20 de outubro, ela declarou solenemente: aqui quero lhes dizer o quão terrível e grave é tudo isso. Se Deus dá luz e ela é impressa em seu coração e espírito para que você faça como os judeus fizeram, Deus removerá completamente seu espírito, a menos que sua verdade seja aceita. Agora hoje, novamente, durante o momento de adoração, quero percorrer detalhadamente também pela Bíblia e por algumas outras declarações. Que o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo não vem apenas como um poder nebuloso, o Espírito Santo vem com a verdade. E se não aceitarmos a verdade, assim como os judeus não aceitaram a verdade que Jesus estava apresentando, então estamos afastando o Espírito Santo que traz essa verdade. Bem, novamente houve essa controvérsia, e o que realmente aumentou a controvérsia foi o fato de que Ellen White, obrigado, deu total apoio ao que estava sendo apresentado ali. E eu li essa citação ontem à noite, o que ela disse a respeito das apresentações de Wagner. 6 anos antes, ela havia pregado um sermão no acampamento religioso de 1882. E Wagner estava sentado no fundo da tenda. O tema era o Evangelho da Sua Graça. E Deus transformou milagrosamente a experiência de Wagner por meio desse sermão. Agora, 6 anos depois, Ellen White estava sentada na plateia, ouvindo Wagner pregar. E é isso que ela diz. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias, os encantos incomparáveis de Cristo em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre esse assunto que ouvi de lábios humanos, exceto pelas conversas entre mim e meu marido. E assim, ela está se referindo ao tempo em que o próprio James White havia passado por uma experiência de reconversão. Ao estudar novamente sobre Cristo e sua justiça, e perceber que precisamos colocar Cristo no centro de todas as nossas doutrinas ao apresentá-las à nossa igreja e ao mundo. E quando Ellen White ouviu agora Wagner falando sobre isso, foi a primeira vez que ela ouviu alguém falando, articulando esse assunto como ele fazia. A única outra vez que ela tinha ouvido isso foi em suas conversas com o marido. E quando outro apresentou isso, Ellen White disse: a fibra do meu coração disse amém. E como mencionei antes, ela ficava sentada na primeira fila quando Wagner estava apresentando, e dava para ouvi-la dizendo, amém, amém. E quando J.H. Morrison levantou-se em seu estilo polêmico, ela se levantaria e sairia da igreja.
Essa é uma repreensão bastante severa para um pregador que está muito confiante em sua forma de se apresentar. E isso acabou criando um dilema complexo, que teremos a oportunidade de analisar logo a seguir. Novamente, RT. Nash, que se alegrou com o que ouviu ali, disse que pela atitude e palavras da senhora White naquela época, era claro que ela estava 100% ao lado do irmão Jones e de Wagner na mensagem que eles estavam apresentando naquela reunião da conferência. Então, o que você faz nesse caso? Se você tem o espírito de profecia, o testemunho de Jesus, apoiando o que está sendo dito, e você não gosta do que está sendo dito, você precisa fazer uma escolha. Eu aceito o que está sendo dito ou preciso inventar uma explicação para o motivo de a profetisa estar falando da forma como está? Bem, foi isso que W. Westphal, que também estava presente, também se alegrou com o que ouviu. Ele declarou o seguinte: vou lhes relatar agora o que me lembro da Conferência Geral de 1888. Ainda ecoa em meus ouvidos como a irmã White fez um apelo fervoroso e sincero à conferência para aceitar a mensagem da justificação pela fé. Ela relatou detalhadamente que foi levada através de uma visão profética de quarto em quarto, onde os delegados estavam hospedados em Minneapolis, e pôde ouvir claramente as conversas que eles tinham. E eles estavam ridicularizando abertamente a mensagem da justificação pela fé. Eles diziam que a irmã White estava envelhecendo, ficando infantil, e que os jovens Jones e Wagner a tinham sob seu controle e a influenciaram para apoiá-los no que estavam ensinando. Então, em vez de reconhecerem que o Espírito de Deus estava falando através de Ellen White, eles precisavam arranjar uma desculpa, e essa foi a desculpa deles. Ellen White está ficando velha e senil, e por isso está sendo influenciada por esses dois jovens. É exatamente isso que Satanás gostaria de fazer na vida de qualquer um de nós. Quando Deus está tentando trazer a verdade, ele tenta nos levar a inventar alguma desculpa esfarrapada para não aceitarmos o que Deus está nos oferecendo. GB. Star também fala sobre isso. Foi um privilégio para nós participar desta reunião e ouvir diariamente a irmã White endossar sem reservas as apresentações impactantes e convincentes sobre este tema vital dos livros de Romanos e Gálatas. Nunca foram apresentadas provas claras à Assembleia de que o Senhor estava falando por meio do espírito de profecia. Manhã após manhã, a irmã White revelava as palavras e conversas das pessoas que haviam falado em seus compartimentos privados. Então, alguns dos ministros, muitos deles após as reuniões, voltavam para seus quartos particulares, quartos de hotel, e muitas vezes se reuniam para rir e zombar do que estava sendo dito. E na manhã seguinte, na reunião dos ministros, Ellen White se levantava. E às vezes ela apontava ministros específicos e dizia: como você ousa dizer tal coisa? E ela repetia o que tinha ouvido, visto em visão naquela mesma noite. E ainda assim, mesmo diante desse tipo de demonstração em que só Deus poderia estar revelando a ela o que estava acontecendo nos aposentos privados deles, ainda havia resistência ao que ela tinha a dizer. É incrível até onde Satanás quer nos levar por esse caminho. E foi assim que a situação ficou ruim. Houve considerável zombaria contra Wagner e Jones. Embora idiota Wagner fosse baixo, ele podia ser ouvido claramente. No entanto, devido à sua estatura, alguém gritou em tom de deboche: não conseguimos te ver. O golpe foi desferido para machucá-lo e conseguiu. Então você precisa saber disso para ter contexto. Idiota Wagner tinha pouco mais de 1,5 metros de altura, então você não o verá em uma foto ao lado de sua esposa, porque ela era bem mais alta do que ele. E então, quando ele saiu da faculdade de medicina, ele foi para Battle Creek e sentia que, por causa de sua altura, estava sendo discriminado e não estava, progredindo em seu trabalho lá em Battle Creek. E por isso ele reclamou sobre isso. Bem, Ellen White havia recebido uma revelação sobre isso. Isso foi no final dos anos 70, início dos anos 80. E Ellen White havia escrito um testemunho para ele. Deixe isso de lado, independentemente de qualquer preconceito. Deixe isso de lado e faça o trabalho que Deus tem para você. E essa carta para E.J. Wagner foi incluída no volume 4 dos testemunhos. Agora, naquela época, muitas pessoas, seus nomes não apareciam ali.
Mas se você fosse um adventista do sétimo dia em uma cidade e um testemunho fosse publicado, muitas vezes era muito fácil saber que aquele testemunho havia sido escrito para tal pessoa. E os ministros em Minneapolis sabiam disso e sabiam daquilo. Waggoner já havia lutado antes com a ideia de que era baixo de estatura e eles zombavam dele por causa de sua altura. Novamente, essa é a depravação, o nível que Satanás busca nos levar, onde tratamos os outros dessa maneira satânica. Bem, RT Nash continua dizendo que muitos dos que participaram da reunião naquela conferência sabem o que aconteceu quando Cristo foi apresentado como a única esperança da igreja. E de todos os homens, os oradores encontraram e uniram a oposição de quase todos os ministros de alto escalão. Eles tentaram pôr um fim a esse ensinamento do Elder Wagner e de Jones. Eu realmente acredito que se Deus não tivesse levantado Ellen White para ir até lá, nós nunca teríamos ouvido falar de Jones e Wagner porque ela foi enviada para tentar abrir o caminho. Bem, em 18 de outubro, Ellen White diz o seguinte: irmãos e irmãs, há uma grande necessidade neste momento de nos humilharmos diante de Deus, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós. Que Deus nos ajude para que seu Espírito possa se manifestar entre nós. Não devemos esperar até irmos para casa para obter a bênção do céu. Aqueles que já estão há muito tempo na obra têm estado excessivamente satisfeitos em esperar pelas chuvas do tempo do fim para serem reavivados. No dia 19 de outubro, ela disse o seguinte: devemos buscar que nossas ações... Eu já li isso? Parece que sim. Cristo está aqui esta manhã. Devo ter duplicado isso. 20 de outubro é exatamente esse aqui. Agora, eu quero lhes dizer quão terrível é se Deus dá a luz e ela é impressa. Sim, eu também já li essa parte. Peço desculpas. Anos depois, ela olharia para trás e diria o seguinte: ela disse que todos os reunidos naquela reunião tiveram a oportunidade de se colocar ao lado da verdade. Ao receber o Espírito Santo, que foi enviado por Deus em tão rica corrente de amor e misericórdia, mas nos quartos ocupados por alguns, ouviam-se entre nosso povo ridicularização, críticas, zombarias e risos. As manifestações do Espírito Santo foram atribuídas ao fanatismo. Mais uma vez, pense do ponto de vista de Deus. Ele está buscando preparar sua igreja para o que está por vir. Ele quer derramar seu Espírito Santo, mas sabe que há uma obra que precisa acontecer nos corações. Para que todo esse ódio e inveja possam ser removidos, permitindo que ele derrame seu Espírito, e à medida que ele começa a derramar seu Espírito em uma mensagem, há pessoas que realmente atribuem isso ao fanatismo. Bem, em 24 de outubro, Ellen White, essa foi a última reunião que ela realmente teria. A conferência geral continuaria até 4 de novembro, mas essa foi a última reunião de ministros que ela realizou. Ela disse: agora nossa reunião está chegando ao fim e nenhuma confissão foi feita. Não houve sequer uma única quebra, de modo a permitir a entrada do Espírito de Deus. Agora eu estava dizendo, de que adiantou nos reunirmos aqui juntos? E para que nossos irmãos ministros viessem, se eles estão aqui, apenas para impedir que o Espírito de Deus alcance o povo? Você pode entender a angústia em que Ellen White deve ter estado nessa reunião. Agora, novamente, eu reconheço que este é um quadro sombrio, de modo geral, do que aconteceu ali. Houve aqueles que realmente se alegraram com a mensagem que foi apresentada ali. Mas qual é o propósito de conhecermos nossa história? Eu acredito que é para sabermos que Satanás gostaria de fazer isso novamente, se pudesse. Porque certamente, assim como naquela época, Deus vai dizer: estou pronto para derramar a chuva serôdia. E Ele vai fazer isso com uma mensagem. Estaremos prontos para recebê-la ou para nos levantarmos contra ela? Bem, Ellen White, na verdade, decidiu que as coisas ficaram tão ruins que ela disse: não há motivo para eu sequer permanecer aqui. Eles acham que eu tenho demência. E então ela realmente planejou ir embora na manhã seguinte, 25 de outubro, e durante a noite um anjo apareceu para ela, e quando eu decidi deixar Minneapolis, ela disse: o anjo do Senhor ficou ao meu lado e disse: não. Deus tem uma obra para você realizar neste lugar. O povo está repetindo a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Mais uma vez, foi até esse ponto que a situação chegou.
Eles não queriam que Deus manifestasse seu espírito e seu poder, visto que carregam um espírito de zombaria constante e de profundo desprezo pela minha sagrada palavra. Novamente, isso não é para atirar pedras. Nos ministros que estavam envolvidos nisso naquela reunião, é para lermos isso como lemos a Bíblia e não dizer como disseram os judeus. Bem, se tivéssemos vivido naquela época, não teríamos feito isso. E enquanto isso, eles estão tramando a morte de Jesus. É para que, ao lermos as Escrituras e nossa própria história, digamos: Senhor, minha natureza é tal que sou capaz de fazer o mesmo. Por favor, ajude-me a não repetir esses erros. Bem, Ellen White escreveu sobre esse anjo que lhe disse para não ir embora em vários lugares. Aqui está ela novamente escrevendo sobre isso. Observe que está entre aspas duplas. É isso que o anjo está realmente lhe dizendo. Desta reunião, decisões serão tomadas para a vida ou para a morte. Não que alguém precise perecer, mas o orgulho espiritual e a autoconfiança fecharão a porta para que Jesus e o poder do seu Espírito Santo não sejam admitidos. E fico tão feliz que o anjo não tenha parado de falar ali. Eles terão outra chance de não serem enganados e de se arrependerem, de confessarem seus pecados e de virem a Cristo e serem convertidos para que Ele os cure. Se não adorássemos um Deus misericordioso, não haveria esperança para nenhum de nós. Deus já teria desistido de nós como indivíduos. Ele já teria desistido da nossa igreja há muito tempo. Ele teria se afastado desta grande controvérsia. Mas Deus é um Deus de misericórdia e Ele está disposto a dar outra chance. E foi exatamente isso que aconteceu. Ellen White resumiria, ao longo dos anos, olhando para trás, como essa reunião a afetou. Ela disse: esta reunião foi a experiência mais triste da minha vida. A posição e o trabalho que Deus me deu naquela conferência foram desconsiderados por quase todos. A rebelião era popular. O comportamento deles foi um insulto ao Espírito de Deus. E então, em uma das declarações escritas mais comoventes que já li de Ellen White, ela, na verdade, cita Zacarias 13:6, que frequentemente e de forma comum aplicamos à primeira vinda de Cristo e à sua morte pelas mãos daqueles que eram o seu próprio povo. E ela afirma especificamente sobre Minneapolis. Cristo foi ferido na casa de seus amigos. E ela está falando sobre o que aconteceu em Minneapolis. Daí o nome de um dos meus livros, Ferido na Casa de Seus Amigos. Jesus manifestou-se através do Espírito Santo, com o profundo desejo de derramar sobre todo o seu povo uma mensagem de grande poder e profunda transformação. Tudo isso para prepará-los para as leis nacionais do domingo que se aproximavam rapidamente diante de todos eles. E eles não estavam todos preparados. Agora, não quero apresentar isso como algo totalmente sombrio, porque houve aqueles, como citei de RT, Nash, Westphal e outros, que se alegraram com essa mensagem. E é isso que W.C. White diz. Ele diz que os delegados, ao final da reunião, saíram com impressões muito diferentes. Muitos sentiram que foi uma das reuniões mais proveitosas que já participaram. Outros que foi a conferência mais infeliz já realizada. E o triste é que alguns desses homens, alguns se arrependeram, mas você sabe, às vezes não dá para desfazer tudo o que foi feito no passado. Houve alguns homens que até o fim de suas vidas diziam: esta foi a reunião mais terrível que já tivemos, e ainda sentiam assim, mesmo com tudo o que Ellen White havia dito. Você sabe, mais uma vez, como é difícil para corações endurecidos reconhecerem que Deus está certo. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Bem, Westphal foi um dos que se alegraram com a mensagem, e foi isso que ele disse. A mensagem em Minneapolis tornou-se a mais preciosa para o coração de Westphal. Foi uma doce melodia para a minha alma, declarou ele. Ele voltou para Plainfield, Wisconsin, e contou à igreja. A chuva serôdia começou. Ele reconheceu que era isso que Deus estava fazendo. A chuva serôdia havia começado a cair. Ele e toda a sua família, pouco tempo depois, deixaram os Estados Unidos, foram para a América do Sul, e ele foi um dos primeiros missionários. E o mais incrível, ele realmente escreveu um livro que encontramos e lemos em família. Um trabalho incrível, pioneiro, que ele realizou na América do Sul, e tudo isso foi resultado, eu acredito, do que começou aqui em Minneapolis. Bem,
Em 24 de outubro, naquela última reunião que Ellen White realizou, ela disse o seguinte perto do final do seu encontro. Ela disse: "Agora, esta é a última reunião de ministros que teremos, a menos que vocês queiram se reunir sozinhos. Se os ministros não receberem a luz, eu quero dar ao povo uma chance. Talvez eles a recebam." E foi exatamente isso que aconteceu. Após a reunião de Minneapolis, Ellen White saiu e foi para Battle Creek. E eu gostaria que tivéssemos tempo para falar sobre isso, mas eles tiveram uma semana de oração no final de dezembro, e finalmente a luz ali em Battle Creek rompeu, e aquela semana de oração não durou apenas uma semana, durou um mês. E as mensagens apresentadas ali foram a justiça pela fé e a liberdade religiosa caminhando lado a lado, abordando tudo o que estava por vir no país e também preparando o povo para estar totalmente pronto para isso. Então, depois disso vieram os acampamentos, e eu digo a você, os reavivamentos, se você ainda não leu sobre os reavivamentos e o que Deus pode fazer no coração das pessoas, você precisa ler sobre os reavivamentos. O que mais me fascina é que muitos desses reavivamentos aconteceram em faculdades. Muitas vezes, os jovens têm consideravelmente menos resistência para dizer amém ao movimento de Deus. Em South Lancaster, no mês de janeiro do ano de 1889, Ellen White relata que absolutamente todos os alunos se converteram profundamente, com a apresentação da belíssima e simples história da cruz de Cristo. Incrível. Então não vamos atrapalhar nossos jovens. Sabe de uma coisa? Eu bem sei, às vezes lamentamos muito o fato de tantos estarem deixando a nossa igreja, e sinto que falhamos em reconhecer isso. É a nossa própria geração que está abrindo o caminho para que eles saiam, em vez de dar um exemplo de uma verdadeira piedade cristã para eles. Bem, para o momento de adoração, quero falar um pouco mais sobre a chuva temporã e a serôdia na Bíblia, e mostrar como a chuva temporã e a serôdia estão realmente conectadas com um mestre da justiça. Que o Espírito Santo venha até nós, não apenas como um poder, mas venha até nós como um mestre. Então vamos falar sobre isso durante o momento de adoração. Vamos nos levantar enquanto encerramos a escola sabatina e pedir ao Senhor: Senhor, por favor, nos ajude. Não queremos cometer os mesmos erros. Queremos ser daqueles que se alegram nesta mensagem, que permitem que o Senhor nos transforme, para que, à medida que o mundo está chegando ao fim novamente, estejamos prontos desta vez e não afastemos o Espírito Santo. Pai, somos tão gratos porque o Senhor nos deixou uma história que nos mostra a Tua misericórdia, assim como nos mostra, Senhor, os erros do passado. Que não repitamos esses erros, Senhor. Que possamos reconhecer que somos capazes disso, mas que possamos nos voltar para Ti, Senhor, antes desse momento e dizer: Senhor, por favor, salva-nos para que não pereçamos. Trilhamos um caminho que pode nos desviar. Senhor, Tu sabes o que está acontecendo neste país, o que está acontecendo ao redor do mundo, os acontecimentos diários das notícias, e como, Senhor, esses eventos estão chegando a uma culminação mais uma vez. E, Senhor, não queremos olhar para eles com medo, mas queremos olhar para Ti, para termos a resposta de como Tu podes nos preparar para estarmos prontos para esse tempo. Pedimos que derrames o Teu Espírito sobre esta igreja, sobre cada pessoa aqui, Senhor, que possamos estar prontos para esse tempo que está tão próximo diante de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.